Vamos voltar a falar sobre essa introdução da nossa disciplina de PDS, ok? No último vídeo eu falei sobre dei uma introdução, né, sobre o que é software, falei um pouco sobre os problemas que ocorrem no desenvolvimento de software, tá? O que leva um projeto a fracassar, tá? E agora eu vou começar a falar das boas práticas de desenvolvimento, certo? Então, o que são essas boas práticas, tá? São abordagens, ou, como eu posso dizer, são práticas ou processos que foram bem sucedidos em outros projetos e que agora elas se tornaram padrão do desenvolvimento, tá? Então, são abordagens experimentadas que hoje levaram sucesso a vários projetos e que hoje são padrão de desenvolvimento, tá? Então são consideradas melhores práticas porque são largamente utilizadas por organizações bem-sucedidas, ok? E aí a gente tem essa gama de boas práticas que são adotadas nas principais formas de desenvolvimento, principais modelos de desenvolvimento, tá? A gente tem aí o desenvolvimento interativo, tá? Incremental. Lembre-se, a palavra interativo, ela é repetitiva, não é interativo, que é uma coisa, interação entre dois componentes, ok? A gente tem a gerência de requisitos, o uso de arquitetura baseada em componente, que hoje ainda é uma máxima no desenvolvimento, certo? Principalmente de sistemas maiores, criação de módulos. Modelar visualmente o software, que embora não seja utilizado no desenvolvimento, não seja muito utilizado no desenvolvimento ágil, ainda é uma boa prática para o desenvolvimento, tá? Verificar continuamente a qualidade do software, isso aqui é indiscutível, a gente vai falar um pouco sobre isso, ok? E o controle das mudanças de software, ok? Então, falar um pouco, antes da gente falar sobre desenvolvimento incremental, é preciso falar sobre o modelo que existia antes, tá? Que é o modelo de desenvolvimento em cascata, ok? Então, provavelmente vocês já ouviram como é que funciona. Ele é um modelo linear, ok? Com etapas bem definidas, tá? Então, elas inicializa com a definição dos requisitos, que é o processo, eu acho que mais demorado do desenvolvimento em cascata e do desenvolvimento em si. Ele é o processo talvez mais caro que tem, tá? E a ideia é que se passe um bom tempo obtendo requisitos, e aí quando a gente fala de projetos maiores, a gente está falando aí provavelmente de meses até anos. Já ouvi falar de casos que esse processo de requisitos ele durou mais de 2 anos. É claro, isso com desenvolvimento incremental, tá? Não com desenvolvimento em cascata, porque aí também se tornaria inviável, ok? Então, a gente tem essa primeira etapa do desenvolvimento. Então, cada etapa dessa gera um documento, ok? Tá aqui meio errado aqui a escrita, mas tá tudo bem, vocês entenderam. Então, cada um desses camaradas aqui, cada seta dessa aqui retorna um documento, ok? E esse é o produto de cada etapa dessa, tá? Então, o documento da definição de requisitos é o documento de requisitos, ok? Em sua primeira versão e em suas próximas versões, ok? Aqui na parte de projeto de sistema, a gente vai ter uma definição do sistema, se ela for baseada em módulos, a definição dos módulos, toda a parte de engenharia de software, ok? A parte de implementação e teste de unidade, a gente vai ter o código, certo? E na verdade a gente vai ter os códigos unitários, ok? As unidades de código e os testes unitários. Depois a gente tem a parte de integração, onde a gente vai ter o produto já finalizado, integrado, e aí a gente vai ter a parte de teste de sistema, onde a gente vai ter o teste de caixa preta, onde as pessoas vão sentar, desenvolver casos de teste e efetivamente testar o sistema. E após isso a gente tem o produto em si sendo colocado ou implantado no ambiente do cliente, tá? A partir desse momento, a gente tem a operação e a manutenção, onde os erros encontrados nesse processo aqui, eles são corrigidos, ok? Então, assim, ele foi o modelo dominante durante muito tempo, ninguém havia pensado em outro modelo, tá? E, como a gente sabe, ele gera muitos problemas, né? Quais são os principais problemas? É impossível a gente chegar nessa segunda etapa aqui
e já não encontrar problemas da primeira etapa, ok? Então, uma forma de resolver isso seria voltar à etapa, corrigir e passar para a parte de projeto do sistema. Só que sempre que a gente corrige aquele problema que está olhando lá o projeto, é muito difícil a gente não encontrar outro erro. Então, se a gente permitir que isso aqui ocorra, que essa correção ocorra, a gente nunca vai sair desse ciclo aqui, tá? Tá ficando bem poluído aqui, deixa eu apagar aqui. Então, assim, é muito difícil que a gente não vá sair desse ciclo aqui. Seria impossível, tá? Então, o que se pensou foi, vamos continuar o desenvolvimento e anotar os erros, ok? E a gente vai corrigir um erro sempre que a gente chegar na operação. Então, nas primeiras partes do sistema, é muito difícil a gente não ter esse processo repetido várias vezes, ok? Porque sempre vai haver problemas de requisitos, de descoberta de requisitos, tá? E assim continua. Erros de implementação. Na implementação a gente já vai encontrar erros de projeto, na integração a gente já vai encontrar erros de implementação e a gente vai voltar para resolver isso tudo. A grande questão é que as primeiras versões do sistema implantado, eles têm muito erro, certo? Contém uma gama de erros e esses erros no cliente podem gerar prejuízos, tá? Então, isso é um sistema bem burocrático, não é um sistema fácil de lidar e gerou uma quantidade muito grande de problemas durante os anos em que ele foi utilizado, tá? Então, a maioria dos modelos de desenvolvimento já não usam mais esse modelo, ok? Porque ele é muito inflexível e é muito ruim, tá? Então, os sistemas eles já usam o modelo interativo incremental, ok? Ok, então, vamos passar aqui o slide. E aí a gente começa a pensar, né? Deixa eu só ligar aqui. Então, vamos discutir os problemas nesse modelo, a gente já foi falado, ok? E aí a gente começa a falar sobre o modelo interativo incremental, tá? Então, no modelo em cascata, o processo de desenvolvimento é linear e contínuo, tá? Então, riscos encontrados em uma fase anterior não podem ser corrigidos imediatamente. Então, no modelo incremental, o sistema é construído por meio de muitas iterações, tá? Cada interação, o produto executável é entregue. Então, a ideia do modelo incremental é que a gente, em vez de entregar o produto como um todo, da forma como foi especificado, nós o entreguemos em pedaços, ok? Então, aqui a gente tem o desenho do modelo, ok? Em que a gente vai ter lá, ó, a gente começa primeiro pela modelagem de negócio, então, vocês se lembram, mas todo sistema novo que é construído, a gente começa com um estudo de viabilidade, tá? Essa é a tarefa da engenharia de requisitos, ok? Onde a gente vai verificar se o sistema vale a pena ou não ser desenvolvido, tá? Já nessa parte de estudo de viabilidade, grande parte dos objetivos do sistema já são obtidos, tá? E a gente já tem também uma grande quantidade de requisitos, ok? Então, no início do desenvolvimento, a gente começa com um planejamento inicial, certo? E a gente parte para a nossa busca inicial de requisitos, tá? Nessas primeiras interações, em que a gente vai desenvolver os primeiros protótipos do sistema, é muito difícil que a gente tenha requisitos que sejam suficientes para o desenvolvimento de uma primeira versão, ok? Por quê? Porque geralmente os clientes eles vão entender o que eles efetivamente querem no seu sistema quando eles têm já a ideia, algo funcionando, tá? Então, os primeiros protótipos eles são protótipos que a gente chama de descartáveis, porque esses primeiros protótipos eles servem apenas como obtenção de requisitos, tá? Mesmo assim, já no início, a gente tem que ter uma ideia de como a gente vai construir o sistema, tá? De como a gente vai fazer a análise do projeto, tá? Então, nessa parte, a gente vai começar a desenvolver os módulos, a definir os módulos e suas interfaces, ok? Então, uma vez feito isso, faz-se a implementação inicial e o teste, tá? Esse ciclo, eles são ciclos menores e mais rápidos, ok? Para que a gente faça as primeiras entregas ou comece a entregar produtos que sejam utilizáveis, tá? Então, feito isso, a gente vai ter essa parte de avaliação, onde vai fazer o teste beta no lado do cliente, daquele pedaço que foi desenvolvido, e essas informações elas voltam
para serem analisadas, tá? E aí continua o processo de desenvolvimento até que o produto final é entregue, tá? Lembre-se do seguinte que eu falei, um projeto quando ele é desenvolvido, ele vai ser mantido durante muitos anos, principalmente um projeto maior, tá? É muito difícil a gente ter um projeto que seja desenvolvido e que ele fique pouco tempo do lado do cliente, que o cliente use ele por pouco tempo, porque são sistemas caros, são projetos caros, ok? Mesmo projetos menores, eles demoram muitos anos a serem substituídos, tá? Quando eu falo muitos anos, a gente fala de mais de 20, 40 anos, ok? Porque ninguém vai pagar o desenvolvimento do sistema para estar substituindo ele logo, ok? Então, esse processo ele continua durante muitos anos, tá? Mesmo depois que a gente entrega o produto final, tá? Aqui a gente tem um modelo que é bem conhecido, que é o modelo em espiral, certo? Que mostra as diversas fases e a evolução do sistema, ok? Então a gente vai ter lá no início a parte inicial do projeto sendo somente uma parte de busca de requisitos, em que a gente faz todo o processo de análise, projeto, desenvolvimento e teste, certo? Teste e implantação, tá? E aí com o tempo a gente vai evoluindo esses protótipos até a gente chegar em algo pronto, certo? Até a gente chegar na operação. E assim a gente continua nesse ciclo indefinidamente até o sistema deixar de ser desenvolvido, tá? Então esse é um modelo bem interessante. Ele mostra que a cada iteração, a cada ciclo a gente vai ter protótipos sendo desenvolvidos e entregues e parte do sistema também sendo desenvolvido, integres e integrados, tá? Então esse é um modelo bem conhecido, né, bem definido na engenharia, ok? Então, quais são as vantagens do uso do modelo incremental? Primeiro, riscos são detectados a tempo de serem corrigidos dentro de cada ciclo. Como os ciclos são menores, fica mais fácil de corrigir esses problemas, inclusive corrigir problemas em requisitos futuros, que a gente ainda vai utilizar, porque a gente já está tendo uma ideia do sistema em pedaços, tá? Ele possibilita mais a participação do cliente, porque no modelo em cascata a gente tinha o cliente participando somente na fase de requisitos, que embora seja uma fase grande de desenvolvimento, mas nas demais fases o cliente não aparece, tá? Qual é a grande vantagem de a gente ter o cliente participando mais vezes? Facilita a busca de novos requisitos e aumenta a moral do cliente, porque ele está vendo o sistema sendo desenvolvido, tá? Em pedaços. Então isso é utilizado em todos os modelos de desenvolvimento, ok? Tanto principalmente os modelos de gerenciamento como Scrum, em que a gente tem o cliente sempre ali perto do desenvolvimento para que ele possa ver como é que o sistema está evoluindo, tá? Então a equipe foca nas questões principais, desviando das questões secundárias. Então cada iteração visa integrar um valor ao cliente, ok? Isso é importante porque cada módulo ele entrega algo ao cliente, ok? E a equipe ela não fica se questionando com questões secundárias, tá? Porque toda iteração ela tem um objetivo, beleza? Então, outras vantagens: o sistema é testado de forma contínua, certo? Como cada pedaço ele é desenvolvido com proporções menores, é difícil a gente não estar testando ali de tempos em tempos. Okay? Então, a gente não tem aquele momento em que o testador fica esperando a sua hora de atuar no desenvolvimento, certo? Então, de tempos em tempos, o sistema é testado, cada módulo que é desenvolvido, ela tem seus casos de teste e é testado também, tá? Consistência entre requisitos de construção e implementação são identificados cedo, certo? Porque os módulos são menores. A carga de trabalho da equipe ela é distribuída de forma uniforme, tá? A gente não vai ter o engenheiro de requisitos trabalhando só numa fase, a gente vai ter o engenheiro de requisitos trabalhando de forma uniforme durante todo o projeto, certo? Principalmente os testadores, né, que eles não ficam esperando a hora o momento certo para atuar, eles já atuam no início do projeto até o fim. Então, lições aprendidas em um ciclo podem ser colocadas em prática já no próximo ciclo, certo? Isso é uma verdade também, porque problemas que são encontrados no próprio processo de desenvolvimento do sistema, eles já são corrigidos e passados adiante nos próximos ciclos, tá? E os stakeholders acompanham o status do projeto de forma mais dinâmica, né? Como eu falei, eles estão presentes no desenvolvimento porque são pedaços menores que são desenvolvidos, ok?
Falar agora da gerência de requisitos, né? Como eu falei para vocês no outro vídeo, se existe um ativo mais importante do sistema, ele é o requisito, não é nem o código, é o requisito, porque, por exemplo, se a gente tem requisitos bem definidos, a gente já sabe o que quer, desenvolver o código é rápido. O grande problema é efetivamente ter o requisito, e quanto melhor a equipe de busca de requisitos, melhor, maior qualidade do sistema sairá, ok? Só que, como eu falei para vocês, a gente tem hoje em dia requisitos que são dinâmicos, então trabalhar com isso é bem complicado, porque se a gente já desenvolveu um sistema com requisitos, já desenvolveu um módulo baseado em um conjunto de requisitos que a gente tinha obtido, e aí a gente tem que modificar esse módulo porque o requisito modificou, então isso gera muitos problemas. Então é por isso que o desenvolvimento em componentes ele é tão interessante, porque às vezes essa modificação de requisitos modifica apenas a estrutura interna de um componente, tá? Então isso facilita bastante na hora de fazer essa correção, ok? Então, uma vez que a gente tem esses requisitos dinâmicos, é importante que a equipe ela saiba lidar com ela, tá? Inclusive ter uma rastreabilidade do requisito, certo? Que é uma coisa que eu vou falar mais à frente, tá? Então muitas vezes os usuários começam a compreender o sistema que eles necessitam com o tempo, tá? Então a busca de requisitos é um processo contínuo. Esse não é só um problema que torna o requisito dinâmico, a própria natureza do mercado hoje em dia ela torna requisitos dinâmicos. A gente pode ter mudanças de leis, a gente pode ter mudanças de paradigmas numa área específica, e isso torna o requisito mutável, né? E um dos grandes problemas também do desenvolvimento em cascata é que você passa lá um tempão obtendo requisitos. Quando você começa o desenvolvimento, grande parte daqueles requisitos já mudaram, certo? Então você já começa desenvolvendo um sistema obsoleto, né, que não atende às necessidades. Né, porque como o mundo hoje está em constante mudança, é muito difícil requisitos muito importantes eles não serem modificados, tá? Então a gerência de requisitos abrange as seguintes atividades, né? Dedução, organização, documentação das funcionalidades e restrições, que é a busca de requisitos em si, os requisitos funcionais e não funcionais. Avaliação de mudanças e seus impactos, certo? Que é muito importante, então ter essa ideia de como a modificação de tais requisitos, principalmente aqueles requisitos, os requisitos eles vão ser priorizados de acordo com o objetivo do sistema, tá? Então, ter uma ideia dos riscos e dos impactos que essa mudança pode ocorrer naqueles requisitos que são principais, tá? E a localização e documentação das decisões, ok? Então, as principais vantagens do bom gerenciamento de requisitos são, né, uma abordagem disciplinar é construída, então equipes que têm um bom gerenciamento de requisitos, elas estão sempre aprendendo, sempre evoluindo, ok? Tem um processo de melhoria contínua, elas aprendem com os seus próprios erros e documentam esses erros e criam uma abordagem, um processo disciplinado para tratamento de requisitos, tá? As comunicações são baseadas nos requisitos definidos, tá? Os requisitos podem ser priorizados, filtrados e localizados, então isso é uma parte importante, né? A priorização de requisitos ela parte do objetivo do sistema, tá? E aí a gente consegue priorizar, como a gente tem também um acesso maior do cliente, a gente consegue fazer essa priorização de forma rápida, e a gente tem a questão da localização dos requisitos, né? Saber todas as informações dele de forma rápida, ok? E principalmente suas modificações e o porquê desses requisitos terem sido modificados ao longo do tempo, tá? Então é possível realizar uma avaliação objetiva da funcionalidade do desempenho. Inconsistências são detectadas mais cedo, então com um bom suporte ferramental é possível criar um repositório para os requisitos, permitindo rastreio e localização das informações. Então, uma boa gerência de requisitos é aquela que nos permite ter um acesso rápido a não só o requisito em si, como o porquê daquele requisito existir, o porquê deles ter sido modificado, certo? Todas essas informações para que no futuro a gente não tenha problemas de entender o porquê daquele requisito ser daquele jeito, tá? Então, quando a gente tem uma boa gestão de requisitos, em que a gente tem todas as informações pertinentes a ele bem documentado, então isso vai facilitar no futuro a localização e o entendimento do porquê daquele requisito, para a gente não cometer erros por falta de informação, tá? Então a gente segue aqui
com uma outra prática, que é o uso baseado em componentes, tá? Antigamente se desenvolvia o sistema como um todo, né? A gente ia desenvolvendo as partes do sistema já integrando tudo, e isso era um problema porque era difícil identificar problemas e corrigir, tá? Mas a ideia de hoje em dia é que a gente desenvolva o sistema em componentes, em pedaços menores, tá? Então, quando a gente vai criar o sistema, a gente olha ele como um todo, certo? E sai olhando ele para ver o que a gente pode separar, certo? Fazendo essa separação, a gente faz a separação do módulo e suas interfaces de comunicação, inclusive com os protocolos aqui no meio, tá? Que vai nos permitir fazer essa comunicação, né? E cada módulo desse, cada componente desse, ele é visto como uma caixa preta, certo? Em que o módulo 1, ele não sabe como o módulo 2 implementa, mas sabe quais são os serviços que ele oferece, tá? Então, é indiscutível que isso é uma boa prática no desenvolvimento, certo? Porque a gente pode desenvolver esses módulos separados. Então, cabe a parte de engenharia, a parte de arquitetura, definir esses módulos e verificar as suas interfaces, a forma como os componentes vão se comunicar, tá? Então, a seleção dos elementos estruturais de interface, tá? Que é uma parte primordial na parte da definição da arquitetura. Seus componentes da forma como foram especificados, e a composição dos elementos estruturais e comportamentais em subsistemas progressivos, tá? Então, o sistema é visto como um todo, em pedaços, e a gente vai definir a forma como eles se comunicam, tá? E aí o sistema, à medida que a gente vai crescendo, a gente vai incorporando outros componentes a eles, certo? E definindo a forma como eles comunicam, tá? Então essa é a ideia da gente construir um sistema de forma incremental, ok? Inserindo novos componentes até o momento que a gente tem o sistema como um todo. E cada componente desse ele vai entregar um valor ao cliente quando a gente desenvolve, tá? Então, a arquitetura do software não são relacionadas apenas às estruturas e aos comportamentos, mas também às funcionalidades, ao desempenho, à resiliência, que é a capacidade de recuperação e adaptação, tá? A reutilização, a compreensão, a economia e a limitação à tecnologia, tá? Então, quando a gente desenvolve um componente, a gente desenvolve ele de tal forma que ele seja uma unidade em si, que saiba as suas responsabilidades, que tenha as suas responsabilidades e que ofereça serviço, de tal forma que a gente pode pegar esse componente e transportar ele para outro projeto, se necessário for, tá? Então, os componentes eles devem ser pensados dessa forma, para permitir a reutilização. Isso nos permite também reduzir o custo no desenvolvimento, porque se a gente tem módulos de outros sistemas que podem se encaixar no nosso sistema atual, a gente pode simplesmente modificar ele e portar para o nosso sistema, e isso evita da gente fazer algumas coisas, como retestar, fazer todo o teste em cima desse componente que a gente está reutilizando e redesenvolver ele do zero, certo? Que a gente já tem grande parte do processo feito, ok? Então, o desenvolvimento baseado em componentes é importante, pois permite a reutilização e a personalização de componentes adquiridos. Então, a gente não só tem a ideia de utilizar componentes que a gente já desenvolveu, como a comprar esses componentes de outras empresas, tá? Então, no desenvolvimento incremental, a arquitetura evolui de forma contínua, então componentes são adaptados, tá? Então, quais são as vantagens do uso de componentes, ok? Os componentes facilitam a arquitetura com capacidade de recuperação rápida, ok? Usar módulos habilita uma separação clara de relação entre elementos de um sistema sujeito a mudanças, tá? Então, a gente sabe tem uma ideia, já que a gente tem uma ideia de quais são os requisitos que são mais facilmente mutáveis, a gente tem uma ideia de quais são os módulos que são facilmente mutáveis. Então, quando a gente cria esse módulo, a gente já cria ele pensando em que ele pode se expandir, certo? Ser expandido. Então, a gente já pode pensar em interfaces de comunicação que podem ser utilizados futuramente, mas não implementados no nosso módulo, tá? A gente pensa, isso pode acontecer, então a gente vai deixar uma interface de comunicação aqui que pode vir a ser implementada no futuro, ok? Então, isso é uma forma muito interessante de trabalhar, porque nos permite ter a ideia de evoluir esse componente no futuro para que ele se adapte a uma mudança que ainda não ocorreu, tá? Então, a reutilização é facilitada por influência de estruturas padronizadas, principalmente o Corba, que ainda
tem seu uso, tá? Então, o Corba ela é uma API, é uma tecnologia que nos permite, que nos dá instruções de como desenvolver essa comunicação, né? A gente tem outras, que é o WebSocket, ou o SOAP e o REST, né, que são muito utilizados hoje em dia na comunicação entre estruturas, né? Principalmente quando a gente está falando nesse novo modo de programar, em que a gente tem a separação do back-end do front-end e o front-end e o back-end são comunicados por REST. Então a gente pode utilizar esse protocolo para fazer a comunicação, ou essa API, para fazer a comunicação entre os diferentes módulos, ou utilizar outras APIs, tá? Que são mais ricas, ok? Então, os componentes fornecem uma base natural para o gerenciamento de configuração. Então, já na sua definição, a gente tem uma ideia de como eles vão ser integrados, com a ajuda principal dessas tecnologias, ok? Então, facilita muito a configuração, a gerência de configuração. E ferramentas de modelagem de automação para o desenvolvimento baseado em componentes, tá? Então, a gente pode utilizar várias ferramentas que nos ajudam a desenvolver esses componentes, não só a desenvolver, como a enxergar como é que eles vão se comunicar, ok? Uma outra boa prática é a modelagem visual do software, utilizando principalmente modelos UML, mas não sendo restrito a isso, ok? Então, modelar o sistema nos permite observar o sistema como um todo, de outra perspectiva. Então, existem inúmeras vantagens de se fazer esses modelos, que a gente consegue, principalmente, olhar o sistema de fora, e ele também nos facilita a comunicação, porque a gente sabe o que cada elemento representa, por exemplo, um diagrama de classe. O projetista ele já sabe o que significa uma agregação, uma composição, e já sabe qual é o comportamento dessa composição, agregação, associação e assim por diante, tá? Então, isso torna a comunicação mais rápida, e a gente não precisa estar lendo o documento para saber o que isso significa, certo? E como cada um tem um significado, facilita na compreensão e na comunicação dessas informações entre a equipe, tá? Então, o modelo ele nos permite entender melhor o sistema, né? Embora sistemas baseados em XP e Scrum, a gente não tenha muita utilização desses recursos, mas eles facilitam muito na hora da construção do sistema, tá? São muito recomendados, mesmo que muitos engenheiros não gostem de utilizá-los, mas em sistemas maiores é quase impossível não utilizá-los, tá? Para compreender, principalmente para definir uma arquitetura boa, tá? Então, eles nos permitem ter uma visão do sistema como um todo, né? Como a gente vai ter lá o modelo em escala, um modelo maior, a gente consegue ver o sistema, como é que ele está funcionando como um todo, e ver suas comunicações, tá? Nos permite visualizar as interfaces entre os componentes de nossa arquitetura, nos permite comunicar a estrutura de forma clara, rápida e sem gargalos, tá? Como eu falei, esses recursos que a gente tem nos modelos, né, também nos modelos de caso de uso, né, a gente vai ter lá os vários elementos que nos permitem verificar uma interação entre requisitos, por exemplo, ou uma interação entre classes, de forma mais rápida, sem a gente estar precisando ler. Então, os modelos são bons, são muito eficientes para uma comunicação clara dentro da equipe, tá? Então, modelar ajuda a equipe a gerenciar a complexidade do software, ok? No modelo incremental de desenvolvimento, a modelagem ajuda a expor e avaliar as mudanças da arquitetura do software, tá? Então, ajuda também a comunicar essas mudanças, né? E as vantagens dos usos do modelo. Arquiteturas não modelares e inflexíveis são expostas. Então, quando a gente tem o sistema como um todo que a gente está modelando, a gente vai olhar para um componente, por exemplo, olhando para esse componente de cima, né, de forma mais abrangente, a gente consegue saber se esse componente pode ser dividido e até quando a gente vai conseguir dividir esse modelo, certo? Até o momento que a gente não consiga mais dividir e diga, ó, esse camarada aqui a gente não consegue mais dividir, então ele vai se tornar um componente. Esse, por outro lado, a gente consegue dividir ele em duas partes, tá? E fazendo isso a gente consegue reduzir cada vez mais os módulos até um ponto que a gente não consiga mais dividir ele, ou até um ponto que não faça mais sentido dividir ele, tá? E aí define as interfaces. Então isso é mais tranquilo de se fazer quando a gente tem uma modelagem. A gente consegue ver o sistema como um todo, tá? Então, equívocos na construção são revelados de forma mais rápida. A qualidade da aplicação começa com uma boa construção, porque a gente já tem uma boa estrutura do sistema, a gente já tem bons módulos,
ok? Então, existem várias ferramentas que dão suporte à modelagem UML, tá? Então, antigamente a gente tinha poucas ferramentas, elas eram pagas, mas hoje a gente tem ferramentas que são grátis, inclusive online, que você não precisa nem instalar. Então, isso facilita muito o desenvolvimento, tá? Verificação contínua do software. Isso aqui tem a ver com o teste de software, tá? Em todos os seus níveis, teste beta, teste alfa, teste de estrutura, teste de arquitetura e assim por diante, teste caixa preta, teste caixa branca, tá? Hoje em dia não faz sentido não testar, embora o teste ele tenha um alto custo dentro do projeto, certo? Mas a gente sabe que mesmo que dentro do projeto ele tenha um alto custo, não testar é pior, certo? Porque, como eu falei para vocês, um problema quando ele é encontrado de forma tardia, ele pode custar até 1000 vezes mais, né, do que se ele for corrigido antes, certo? E alguns sistemas críticos é inviável não ter o teste, tá? Porque o prejuízo que esse problema que poderia ter sido encontrado antes pode causar, e pode levar a prejuízo até de vidas, ok? E valores incalculáveis. Então, o teste ele é sem dúvida uma das máximas do desenvolvimento. Então, mesmo que você tenha um desenvolvimento de um projeto pequeno, ainda é recomendado se fazer um teste mais pesado em cima dele, mesmo um desenvolvimento mais ágil, tá? Então, a avaliação contínua é importante para reduzir esse custo, né? Então, testes são desenvolvidos para avaliar cada cenário-chave do sistema, né? Então, testamos o aspecto desejável, tá? Então, no teste em si, a gente sabe, a gente tem que priorizar algumas coisas, porque a gente não pode testar tudo. Se a gente for testar tudo, a gente nunca vai parar de testar, porque sempre vai haver uma coisa a se testar, e o custo vai ficar muito alto. Então, a gente tem que balancear essa relação de custo, ok? Então, todo teste ele tem um objetivo que é derivado dos objetivos do sistema. Então, a gente vai testar, focar mais no teste em cima daqueles componentes ou em cima daqueles requisitos que são primordiais, né, que têm maior prioridade, e testar menos aqueles que são menos desejados, aqueles requisitos que são menos importantes, tá? Mas o importante é testar tudo, sendo que equilibrando o que se testa. Se você não tem uma boa gerência de teste, você não vai conseguir fazer isso, porque você não vai saber o que é primordial, o que que tem maior prioridade no teste, tá? Então, as principais vantagens da avaliação contínua são: a avaliação é feita de forma objetiva, ok? Então, a gente tem uma equipe para fazer o teste. Então, testes geram resultados que podem ser quantificados. A avaliação objetiva expõe consistência nos requisitos, na construção e na implementação, tá? Os testes têm foco nas áreas de mais alto risco do sistema. Então, isso aumenta a confiança do usuário no sistema, porque ele está vendo que se ocorre numa fase mais avançada do sistema, ainda assim são encontrados muitos erros, significa que houve problemas lá atrás na própria definição do sistema, não só nos requisitos, tá? Então, quando a gente tem focos, mostra que a gente testou excessivamente aquelas partes mais importantes do sistema, o cliente fica mais satisfeito, ok? Então, problemas são identificados cedo, reduzindo o custo, né? E podemos usar ferramentas automatizadas para avaliar aspectos como confiabilidade e desempenho, tá? Então, já existem uma gama de ferramentas que nos permitem isso. Outra prática, o controle de mudança do software. Essa prática está relacionada à gerência de configuração, do versionamento. Hoje em dia é praticamente impossível a gente ter uma equipe desenvolvendo um sistema. A gente tem um sistema sendo desenvolvido por equipes multidisciplinares, tá? Hoje em dia é muito difícil a gente ter um sistema sendo desenvolvido com uma única tecnologia, tá? A gente vai ter um sistema desenvolvido por várias tecnologias. Então, nesse meio todo, a gente sabe que a gente vai ter equipes multivalentes trabalhando nesse sistema, certo? Então, essa prática está relacionada à gerência de configuração, tá? Há vários desafios a serem no desenvolvimento iterativo. Então, muitas equipes podem estar dispostas em lugares diferentes. Então, até mesmo a questão espacial, ela entra nessa ideia, porque a gente pode ter um módulo sendo desenvolvido numa cidade, outro módulo sendo desenvolvido em outra cidade ou até em outro país, ok? Então, essas equipes trabalham juntas em várias interações, lançamentos, produtos e plataformas. Então, imagine como é ter uma equipe de desenvolvimento de banco, desenvolvendo o banco, 2 ou 3 o back-end em Java,
Outras, o front-end em vários frameworks de JavaScript, que podem ser frameworks diferentes, tá? Então, imagina o seguinte, a gente aqui colocou 3 tecnologias diferentes, ó, Java, banco de dados e JavaScript. Mas a gente pode ter outras tecnologias, como por exemplo, eu posso ter uma equipe trabalhando na parte de mineração de dados utilizando Python, certo? Então, na verdade é Python, é isso aqui, tá? Então, nada impede que isso aconteça. Então, se a gente não conseguir ter um controle do sistema, do software em si, a gente vai ter problema, certo? Então, se não houver um controle disciplinado, né, bem definido, com um processo bem definido, tudo vai virar um caos e a gente não vai ter um sistema sendo desenvolvido, ok? Se um bug. Então, ó, o controle do sistema em relação... O controle consiste em estabelecer fluxos repetitivos para gerenciar as mudanças do software e de outros artefatos, tá? Essa prática permite controlar continuamente as mudanças do software, né? E um controle bem documentado e disciplinado permite realizar o rastreio das interações e avaliar os impactos das mudanças, tá? Então, é indiscutível que o controle de versionamento, né, de mudanças do sistema, ele é primordial, certo? Isso é verdade em todos os modelos de desenvolvimento, não é só relativo ao Ruby, mas em todos, tá? E algumas vantagens que a gente tem, né? O fluxo de mudança dos requisitos é definido e repetitivo, tá? Solicitações de mudança facilitam comunicações claras. Estatísticas de índices de mudança fornecem uma boa medida para avaliar o status do projeto, certo? Então essas informações nos ajudam a verificar o quanto a gente está evoluindo, certo? E se a gente encontra muitos problemas, nos ajuda a avaliar também a maturidade da equipe de desenvolvimento. Então, a propagação de mudanças é avaliável e controlada, certo? E as mudanças podem ser mantidas num sistema robusto e personalizável, beleza? Então é isso, gente. A gente finaliza essa primeira aula, tá? Muito obrigado e até a